para você que está aqui me assistindo e tem ansiedade, e tem insônia, né, e a vida está difícil, está conturbada, você precisa sair desse nível do esforço mental para entrar num nível de menor esforço mental. E é isso que a prática de meditação traz. Ela tira a mente desse nível agitado, desse nível superficial, que fica a milhão, turbulento, e transcende essas camadas superficiais para experimentar camadas mais sutis, funcionando em níveis onde a frequência vibratória é mais elevada. Olá, bem-vinda, bem-vindo. Hoje eu vou fazer uma leitura de um trecho do livro As Sete Leis Espirituais de Sucesso, do Deepak Chopra, um trecho do capítulo sobre a lei do mínimo esforço. Esse é um livro que o Deepak Chopra escreveu em mais ou menos meados dos anos 90, 94, 95, se não me engano. Então eu vou ler aqui um trecho desse capítulo e vou comentar sobre ele. A quarta lei espiritual do sucesso é a lei do mínimo esforço. Esta lei se fundamenta no fato de que a inteligência da natureza funciona com tranquila facilidade e sem nenhuma ansiedade. Este é o princípio da minimação, da não resistência. É, portanto, o princípio da harmonia e do amor. Quando aprendemos esta lição da natureza, conseguimos realizar facilmente nossos desejos. Se você observar a natureza, verá que ela despende o mínimo de esforço em seu funcionamento. A grama não se esforça para crescer, apenas cresce. O peixe não tenta nadar, apenas nada. As flores não se esforçam para abrir, apenas desabrocham. Os pássaros não tentam voar, apenas voam. Essa é a sua natureza intrínseca. A Terra não se esforça para girar sobre seu eixo. É próprio de sua natureza girar a uma velocidade estonteante e rolar pelo espaço. É da natureza dos bebês o estado de graça. É da natureza do sol brilhar. É da natureza das estrelas piscar e reluzir. E é da natureza humana materializar seus sonhos facilmente, sem nenhum esforço. No Veda, conjunto de textos sagrados que constituem o fundamento da tradição religiosa e filosófica da Índia, esse princípio é conhecido como o princípio da economia de esforço, ou do faça menos e realize mais. Você atinge um estado em que não faz nada e realiza tudo. Isso significa que basta existir a mais leve ideia para que a manifestação dessa ideia aconteça sem nenhum esforço. O que é comumente chamado de milagre é, na verdade, uma expressão da lei do mínimo esforço. A inteligência da natureza funciona sem nenhum esforço ou atrito, espontaneamente. Ela não é linear, é intuitiva, é holística, é alimentadora. E se você está em harmonia com a natureza, se está assentado no conhecimento do seu verdadeiro eu, pode fazer uso da lei do mínimo esforço. O mínimo esforço é despendido quando suas ações são motivadas pelo amor, porque a natureza se mantém unida pela energia do amor. Quando você busca o poder e o controle sobre as pessoas, está desperdiçando energia. Quando busca dinheiro e poder movido pelo egoísmo, desperdiça energia perseguindo uma ilusão de felicidade, em vez de desfrutar a felicidade do momento. Quando busca dinheiro somente para uso próprio, interrompe o fluxo de energia em direção a si mesmo e interfere na manifestação da inteligência da natureza.
Mas quando seus atos são motivados pelo amor, não há perda de energia. Ao contrário, sua energia se multiplica e acumula. A energia extra que você consegue juntar e desfrutar poderá ser canalizada para qualquer coisa que você queira, inclusive para riquezas ilimitadas. Então, eu vou parar aqui e vou complementar com outro trecho, onde o Deepak Chopra diz: a lei do mínimo esforço possui 3 componentes básicos, mas eu não vou ler esses componentes, eu vou só dizer quais são, e aí eu quero comentar um pouquinho aqui. A lei do mínimo esforço possui 3 componentes básicos, 3 coisas que você pode fazer para pôr em prática o princípio do faça pouco e realize muito. O primeiro componente é a aceitação. Então, aceitação, primeiro componente da lei do mínimo esforço. O segundo componente é a responsabilidade. E o terceiro componente da lei do mínimo esforço é a indefensibilidade. Né? Então vamos lá. Essa lei, né, como o Deepak Chopra chama, que é uma lei da natureza, é muito profunda e muito importante para a gente contemplar um pouquinho, porque ela é iminente a nós, né? Então vamos pensar na vida em relação, primeiro, à natureza, né? Primeiro, a natureza da vida, a existência manifestada, né? Ele fez alguns comentários aqui sobre o peixe não tenta nadar, apenas nada, né? A flor não tenta desabrochar, apenas desabrocha. A natureza, ela tem esse elemento de espontaneidade, né? Tudo acontece na natureza espontaneamente. Esses exemplos que ele deu são exemplos disso, dessa espontaneidade que a natureza é, simplesmente é assim que funciona, né? A Terra gira no seu eixo espontaneamente, né? Existe, além dessa força natural espontânea da natureza, né, de simplesmente existir, né, essa inteligência da natureza, além dela existe o campo imanifesto, o campo da vida que nós não percebemos, né, com os sentidos e que de fato não existe na matéria, não existe, não é manifestado, é algo, é consciência, né, é algo que, né, simplesmente é uma presença, uma existência. E aí é interessante a gente analisar a correlação dessas duas existências, né? A existência além do tempo-espaço e a existência no tempo-espaço. A existência no tempo-espaço, né, da qual nós, enquanto individualidade, enquanto mente, pensamento, corpo, estamos, enquanto animais, minerais, vegetais estão, ela é também, num nível mais profundo, toda conectada, né? Os textos filosóficos védicos ensinam para a gente que todos os elementos que compõem o nosso corpo humano, a nossa mente, né? Uma planta, o corpo de um animal, a parte sutil de um animal, de um mineral, todos esses elementos são os mesmos elementos. Portanto, existe uma conexão infinita, uma rede que conecta tudo e todos. Tudo e todos falando desse campo manifestado, por enquanto, né? Então, existe
essa conexão infinita, né, insondável, entre todas as pessoas, entre todas as coisas. Por que que eu estou trazendo esse ponto? Porque é a partir desse aspecto conectado e profundo, né, eh, profundo porque não é a nível físico, né, do corpo que existe essa conexão, né, o meu corpo não está conectado ao corpo de uma outra pessoa, a gente não precisa falar isso, a gente sabe disso, né, mas em um nível mais sutil, um nível energético, não manifestado ainda, ou até mesmo, perdão, manifestado, né, mas ainda não a olho nu, não para os sentidos, né, existe uma conexão invisível que é essa conexão que nos proporciona a capacidade de expressar essa lei do mínimo esforço na prática, né. Para a gente, como ele comentou aqui, a lei do mínimo esforço, ela é uma uma capacidade que a gente tem de materializar os nossos sonhos, né. Ele fala aqui materializar seus sonhos facilmente sem nenhum esforço, né. O que que são esses sonhos? Essa palavra é interessante, né, porque é uma coisa que você pode sonhar com, né, algo que você imagina na sua mente, algo que você, por algum motivo, idealiza. E isso também está intimamente ligado com karma, mas não vou entrar nesse assunto hoje. Então, essa, eh, essa necessidade, esse impulso espontâneo do ser humano de realizar os seus desejos, ele é possível pela, pela natureza da vida, de estar em um nível não visível conectada. Então, a gente é capaz de ir num nível muito sutil, onde a criação ainda, a manifestação ainda está em processo de formação, a nossa mente é capaz de mergulhar naquele nível mais profundo e manifestar o que a gente precisa, o que a gente deseja, o que a gente almeja, o que a gente sonha, né? E é a partir desse, desse estado profundo de interiorização, de funcionamento, que tudo isso acontece. E por que que eu digo uma interiorização? Porque na maioria dos casos, na maioria das pessoas, a mente ainda é muito agitada e não funciona nesse nível mais profundo, apesar da sua natureza ser esse nível mais profundo, ela está preocupada com a superfície, porque ela está muito identificada com a matéria, com as coisas. Ela ainda não se permitiu perceber que algo mais sutil existe. E é isso que a prática de meditação, prática de respiração, prática de atenção plena nos levam. Nos levam para esse lugar, para essa percepção que a gente começa a ter sobre o fato de sermos, de funcionarmos, né, num nível mais sutil. E a partir dessa percepção, a gente começa a vislumbrar novas possibilidades. E a partir dessas práticas, quem ainda não vive isso, né, não vive isso, o que eu quero dizer com isso? Não vive essa lei do mínimo esforço, para quem não percebe a sincronia da vida, é porque essa pessoa, no seu nível individual, está agindo de um nível mais grosseiro, mais material, mais denso da sua mente. Então as coisas se atropelam muito mais.
a vida flui muito menos, o esforço é muito grande e, portanto, a pessoa não consegue aceitar, né, que é o primeiro aspecto que ele traz, a pessoa não consegue aceitar as circunstâncias. Muitas vezes a pessoa não consegue nem aceitar, né, a família que tem, por vários motivos, às vezes por motivos justos. A pessoa às vezes não consegue aceitar coisas muito banais, né? Não estou chamando o primeiro exemplo de banal, mas outras situações mais banais, às vezes a pessoa não consegue aceitar e ela age com um esforço muito grande para mudar aquela circunstância. Então, ela, quando faz esse grande esforço, ela sai dessa naturalidade que é a natureza humana também, assim como a natureza de tudo no universo. Então, essa sincronia, ela é possível, ela é factível, ela acontece para que a gente possa manifestar e realizar os nossos desejos, os nossos sonhos, nesse nível de funcionamento humano, né? É claro que a pessoa não deve criar desejos que ela não almeja, né? Ela não, a ideia aqui não é sugerir, né? Eu acredito, minha interpretação do livro, desse trecho, é que o Deepak Chopra aqui não está sugerindo que a gente comece a pensar em milhares de coisas para a gente realizar só porque a gente entende que é possível. Não, vem a partir do nível do amor, né? Como ele comentou aqui, essa energia da natureza, que é o amor, que é capaz de fazer esse movimento com o mínimo esforço. Então, a partir desse nível do amor, o nosso pensamento se torna muito poderoso e, por consequência disso, as coisas fluem. A sincronicidade do universo trabalha a nosso favor, vem nos ajudar para realizar aquilo que a gente sente genuinamente, com amor, necessidade de obter. Então, tendo falado disso, né, eu quero trazer agora aquele segundo aspecto que eu comentei, que é o aspecto da consciência, né, que é imanifesta, que a consciência não participa, vamos dizer assim, ativamente, porque a consciência não é manifestada, ela simplesmente é a existência, mas ela é a base de toda a manifestação. Então, a partir da nossa capacidade de nos percebermos como existência pura, como consciência pura, como presença ilimitada, eterna, que somos, nos dá uma força muito maior para entrar nessa energia do amor e para que essa manifestação aconteça. Então, se a gente analisar por um nível prático na vida da gente, para você que está aqui me assistindo e tem ansiedade, e tem insônia, né, e a vida está difícil, está conturbada, você precisa sair desse nível do esforço mental para entrar num nível de menor esforço mental. E é isso que a prática de meditação traz. Ela tira a mente desse nível agitado, desse nível superficial, que fica a milhão, turbulento, e transcende essas camadas superficiais para experimentar camadas mais sutis, funcionando em níveis onde a frequência vibratória é mais elevada, onde as coisas fluem com mais ordem. E a partir dessa experiência,
dia após dia, após dia, após dia, um dia após o outro, a gente vai naturalmente voltando a funcionar no nível mais natural, mais básico que nós somos, essa espontaneidade que nós somos, né? Então, é importante frisar que a ansiedade e, consequentemente, a insônia, a dificuldade para dormir, elas são consequência de uma falta de conexão com esse nível mais profundo. E quando a prática se instaura na nossa vida, a gente começa a perceber a vida a partir de um lugar de paz, de presença. A gente começa a perceber a vida, testemunhar a vida a partir desse campo da presença, da consciência pura, que nós somos em essência. Então, essa nossa essência passa a testemunhar a vida. E é incompatível esse funcionamento do corpo que se instaura, né? Esse novo modus operandi do corpo que acontece, né? Esse funcionamento num nível mais profundo, num nível mais numa frequência mais elevada, ordenada, onde as ondas cerebrais têm mais ordem, né? Onde a mente tem mais clareza, onde os hormônios do corpo estão mais regulados. Esse novo funcionamento que vai se instaurando com a prática diária, ele é incompatível com a ansiedade. A ansiedade não sobrevive nesse ambiente, a gente pode dizer assim, dessa forma, né? A ansiedade não sobrevive nesse ambiente caótico. Perdão, a ansiedade só sobrevive no ambiente caótico. Ela é fruto desse ambiente caótico. Ela é o ambiente caótico. A insônia é um fruto dessa ansiedade e desse ambiente que a mente está, nesse ambiente caótico que a mente está. Quem sofre de insônia e ansiedade sabe o que eu estou falando, né? Sabe que a mente fica a mil, que é difícil conviver com a sua própria mente, né? Mas entendam que a prática de meditação e respiração tem o poder natural pela natureza do que é a prática, levar a mente para um nível mais profundo. Nesse nível mais profundo, o funcionamento da mente é com maior paz, com maior harmonia. Portanto, essa energia do amor flui mais, porque a consciência pura é o amor. O amor é a expressão mais íntima da consciência pura. Então, é fundamental que a pessoa consiga sair desse ambiente mental desfavorável para que ela consiga viver sem ansiedade, né? A ansiedade, de novo, vou repetir essa frase, a ansiedade não sobrevive num ambiente de harmonia, de amor, né? Então, todas essas energias fazem parte do universo, mas as energias mais sutis, as leis que sustentam o universo, são leis que não exigem esforço, que acontecem espontaneamente. Mas a mente humana tem a capacidade de, que o universo permite, tudo é possível, tem a capacidade de funcionar sem aceitação, de funcionar com raiva, de funcionar sem responsabilidade, né, que foi o segundo conceito que ele traz aqui, né? Perdão, componente, né? O segundo componente é a responsabilidade, né? E a responsabilidade não cabe culpa, né? Não cabe culpa no outro, no julgamento do próximo, e nem cabe culpa em você, né? Em si próprio, né? Por alguma coisa ou alguma situação, né?
E o terceiro componente é a indefensibilidade, né? O que significa essa indefensibilidade? Indefensibilidade é você sair desse lugar, sair da defensiva, né? Que é um lugar ocupado pelo ego, né? Sair dessa necessidade de defender seus pontos de vista. Você tem que se defender de quê? Você tem que provar o quê para quem? É o ego que faz a mente agir dessa forma, faz a mente acreditar nisso. É a individualidade, é essa crença de que a gente é essa individualidade. Então, quando a mente se acalma e a gente, a partir desse silêncio interior, consegue perceber que a gente é, de fato, apenas a testemunha disso tudo, a gente consegue abrir mão, né, dessa indefensibilidade. Então, a partir disso, a gente também permite que a aceitação desabroche, né? A gente permite que a aceitação se torne verdadeira, genuína, né? E a gente, nesse movimento de levar a nossa mente para um nível mais profundo, a gente também se torna mais responsável, a gente sabe, né, os nossos limites, a gente não se culpa, a gente não culpa o outro, né? E a gente consegue com muito mais facilidade também sair, quando a gente se pega nesses lugares de estar culpando alguém, ou estar se culpando, ou estar não aceitando uma situação, ou estar se defendendo de alguma coisa, né? A gente se pega com muito mais facilidade nessas situações. E aí a gente consegue corrigir. Por quê? Porque a gente está muito mais presente, né? A nossa, a nossa capacidade de percepção, ela aumenta na medida que essa presença também aumenta, né? Então, fica aqui essa reflexão, né, para que você que está me assistindo possa entender, ou pelo menos começar a pensar nessa possibilidade, né? Na possibilidade de que a vida pode ser vivida num estado de graça, né, muito maior, quando a gente consegue viver com mais aceitação, mais responsabilidade, né, e menos indefensibilidade. E para isso é fundamental que a gente entre num estado introspectivo, que a gente entre num estado meditativo todo dia, que a gente cultive esse estado, que a gente saia desse lugar da não aceitação, da culpa, né, dessa defesa desnecessária. E então fica aqui mais uma vez o meu desejo, né, o meu desejo com amor, para que você consiga praticar meditação, consiga praticar respiração no seu dia a dia, para que você viva mais nessa lei do mínimo esforço e naturalmente você vai sair desse lugar de insônia, você vai sair desse lugar de ansiedade e viver melhor. Namastê.